passado, minhas dores e aflições lá na cruz, minha vitória, nova vida, nova história. Sangue derramado, preço que foi pago por amor a mim. Poderes ou palavras, nada se compara ao grito que foi dado. Está consumado. Oh, aflições lá na cruz, minha vitória, nova vida, nova história. Sangue derramado, preço que foi pago por amor a mim. Poderes ou palavras, nada se compara ao grito que foi dado. Está consumado. Mas eu já estou vendo nova história neste lugar. Eu já estou vendo nova vida restaurada. Eu já estou vendo nova vida, nova libertação, nova cura neste lugar. Eu estou vendo novos momentos alegres na sua vida.
Estou vendo novos momentos de alegria na presença do Senhor. Declara sobre a sua vida aí, meu irmão. Novos tempos no Senhor. Novos momentos de alegria. É tempo novo na presença do Senhor, meu irmão. O Senhor disse que já foi quebrada as correntes. É tempo novo, meu irmão. Declara na sua vida. Toma posse. Toma posse da tua vitória. Toma posse, meu irmão. É teu desejo. Você tem direito. É teu direito, meu irmão. Toma posse. O Senhor já te deu. Ele disse: você tem nova história, nova vida, nova vitória, meu irmão. Declara, meu irmão. Declara. É tua vitória. Declara. Filho de Davi, preciso de um milagre. Tem misericórdia de mim. Quebra as correntes, cura minhas feridas. O grito já foi dado na cruz. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Como foi ministrado, essa é uma noite de celebração. Não que as outras não sejam, mas é uma noite que nós entendemos que há um peso, que há uma unção, que há algo diferenciado, porque é aquilo que exatamente se cumpre dentro da palavra, que Deus, que Jesus espera nos céus que façamos. Por isso gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11. Todos abram a Bíblia, se for possível, aquela que encontra no celular. Não abra outro arquivo, não abra nada mais a não ser a Bíblia, para que possamos meditar nesse momento. Então, o seu filho, a sua filha, o seu filhinho precisa estar do seu lado, se ele já começou a entender, para que o pai, nesta noite, possa dizer: isto aí vai acontecer na sua vida. Você vai participar da ceia quando você crescer e batizar, quando você descer as águas, quando você fazer assim, aquilo que as Escrituras esperam que você faça. É isso que nós, irmãos, observamos. Em 1 Coríntios, capítulo 11, versos a partir do 23, diz a palavra de Deus dessa forma: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Se você pode, por favor, diga comigo: fazei isto em memória de mim. Qual é a memória nossa? Qual que é aqueles que podem pensar, lembrar? De quem que nós estamos lembrando nessa noite? De quem, igreja? De quem, igreja? Dê uma salva porque ele merece. O Cordeiro Santo, Cristo Jesus. É dele que nós estamos falando nessa noite. É com ele que nós estamos celebrando. 25. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice, e é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comeu o pão e bebeu o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão, beba do cálice. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Meu Deus e meu Pai, nesta noite nós queremos discernimento da Tua palavra, queremos aprender, queremos Te engrandecer,
Queremos participar, meu Pai, daquilo que o Senhor espera que venhamos participar. Pela Tua palavra recebemos a instrução, a orientação, e por ela entendemos das coisas e do mistério dos céus. A Tua igreja se reúne, e se reúne nesse propósito, de fazermos, ó Pai, aquilo que o Senhor espera que façamos. Nesta noite, de lembrança de tudo aquilo que o Senhor fez, da aliança, da nova aliança, do corpo que foi dado em favor daquele que estava em pecado. Assim, Pai, nós o recebemos nessa noite, para o louvor da Tua glória, no nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus. Amém? Amém. Irmãos, eu quero falar com você nessa noite a respeito de 5 lições que edificam, através desse texto. Ele é infinitamente cheio de lições e que pode nos orientar. Quantas vezes falamos e quantas vezes refletimos a respeito desse texto, e poderemos refletir o quanto que assim desejarmos, e seremos instruídos, amado, na palavra. Mas hoje eu separei 5 lições bem claras, que nos mostra, que nos edifica, que nos traz a presença e a orientação de Deus a mim e a você. Espero que você possa tomar posse dessas lições, e por essas lições levantar uma celebração real, agradável ao Senhor. A cada dia, igreja, mais e mais é importante compreendermos o significado de nossa celebração. Do que eu estou falando? Da ceia. Para o quê? Para podermos usufruir dos seus benefícios para o nosso crescimento espiritual. A igreja, ela se reúne nesse propósito, ela se reúne nesse objetivo. A palavra de Deus, quando ela é nos dada para que nós viemos crescer, ser fortalecido. Quando Jesus se alimentava da palavra do seu Pai, que estava no céu, o mundo viu ele crescer em graça, em estatura, diante dos homens, diante da sociedade. A mente de cada um de nós que participa da ceia deve olhar cuidadosamente. Nós precisamos olhar cuidadosamente para esses ensinos espirituais, do quais eu vou falar de 5 pilares para que você possa ser edificado. 5 pontos necessários nessa noite para que você possa desenvolver uma reflexão real e que os céus possam receber a sua celebração. Primeiro, devemos olhar para cima. Devemos olhar para cima. Olhar para cima. Olha o que o verso 24 nos diz. O que o verso 24 nos diz? Acompanhem comigo. E tendo dado graça, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Quer lembrar perfeitamente de Deus? Olhe para os céus. Olhe para o infinito. Ele deu graça. Ele apresentou aquele momento. Essa palavra nos conduz, irmãos, a olhar para o além deste mundo de pecado. Olhar para o Pai Celestial em atitude de gratidão. Gratidão porque Ele proveu o caminho para sairmos da miséria do pecado. Nós deixamos a miséria do pecado. Nós saímos das garras do pecado. E agora podemos dar graça, podemos agradecer. Essa saída está no corpo e no sangue de Cristo, que é simbolizado pelo pão e pelo suco de uva, que daqui a pouco estará às suas mãos. Devemos olhar para cima. Diga comigo: eu necessito olhar para cima. E olhando para cima, eu quero dar graças. Amém, igreja? Amém. Bem forte, mais forte do que o meu microfone. Amém, igreja? Amém. Agora eu gostei. Esse amém mesmo, incomoda o vizinho aí. Acorda o Luiz aí, varão. Luiz, esse rapaz que está aí na frente sua, acorda ele com um grito, entendeu? Para que balance o inferno e o inferno saiba que aqui tem uma igreja viva. Não é mesmo, Fernando? Fernando esses dias estava me reclamando: pastor, estou achando a igreja muito fria, porque tem um ouvido meu que eu sempre ouço menos,
E aí eu não estou entendendo. Então, qual que é o ouvido meu? Que você lê menos? Ou direito. Então, sempre o lado direito tem que gritar mais alto, para que ele não se ache que a igreja está fria. Não é mesmo, Fernando? Amém, irmãos? Segundo, como que nós devemos aprender? Segundo, devemos olhar para trás. Primeiro, olhar para cima. Segundo, olhar para trás. São poucas as vezes que a palavra de Deus manda você olhar no retrovisor. São poucas as vezes que Deus manda você virar para trás. São poucas as vezes que Deus espera que você tenha uma atitude de olhar para o passado. Mas nesse texto, irmãos, nós encontramos Deus instruindo você em olhar para o passado, para que você tenha total vida no futuro. E olha o que diz então, devemos olhar para trás, versículo 24 e 25. O fim do verso 24 e 25 conduzem esse procedimento. Fazei isto em memória de mim. Fazei isto em memória de mim. Olha para trás, ajuda a estabelecer entre nós um motivo comum com esse texto. Nós estabelecemos um motivo comum entre nós. Estamos aqui, amado, e estaremos nos céus. Estamos aqui e estaremos nos céus, graças a um fato do passado. Graças, irmãos, a essa atitude de Cristo, a morte de Cristo no Calvário. Cristo na cruz é um quadro que nunca apagará de nossas mentes. Cristo na cruz. No passado, Ele foi à cruz. Ele foi à cruz pelo presente seu. Ele foi à cruz para que você alcance os céus. Ele foi à cruz para o presente na eternidade, no passado. Então nós não podemos esquecer. Fazei isto em memória de mim. Olhe para o passado de Cristo e lembre o propósito, lembre o seu caminho, lembre aquilo que Ele fez por você. Olha o que diz, irmãos, olha o que o texto de Isaías 53, verso 5, nos diz. Olha o que Ele nos conduz, nesse quadro que nunca será apagado da nossa mente. Ele diz assim: mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Irmãos, muito além de uma enfermidade natural, física, Ele está falando que Ele te sarou, para que você possa entrar na eternidade, na cidade santa, na presença do Deus vivo. É isto que Deus preparou para nós em Cristo Jesus. É isto que Ele tem preparado e que Ele deseja que eu e você viemos lembrar. Há uma escritora, e ela escreveu, e essa escritora chama Ellen White. Ela escreveu em Vida de Jesus. Ela escreveu, e na página 143 desse livro, em Vida de Jesus, ela escreveu o seguinte: Cristo poderia ter descido da cruz. Ele poderia ter descido da cruz, mas se tivesse feito isso, jamais eu e você poderíamos ser salvos. Por amor de nós, Ele se dispôs a morrer. Isso é forte. Por amor a nós, Ele poderia a qualquer momento ter descido da cruz, mas por amor a você, por amor a todos nós, por amor àqueles que sempre ia crer nele, Ele decidiu pagar o preço, e o preço, morte de cruz. É isto, amado, que nos engrandece diante daquele que foi maior, daquele que soube escolher, daquele que pagou o alto preço. Terceira lição. A primeira, se você pode lembrar comigo, devemos olhar para cima.
A segunda, devemos olhar para trás, baseado nesse texto. A terceira, devemos olhar ao nosso redor. Deixa eu dizer para você, é bem possível que você já deveria ter ouvido tudo isso aqui. Todas as vezes que o pastor ministra a respeito da ceia, eu faço questão de trazer uma dessas lições. É possível que você já refletiu, mas quem sabe você só ouviu, irmãos e igreja, e nós precisamos aprender a olhar ao nosso redor, a olhar bem próximo de nós, a pensar, a refletir. Olha o que diz o versos 26. Olha o que diz o versos 26. Diz assim o versos 26. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Sabe o que eu queria que você fizesse nesse momento? Com muita sinceridade, propriedade e fé. Olhe para a pessoa que está do seu lado. Fala assim: levanta comigo, amigo. Levanta comigo. Isso, levanta. Se você pediu para ele levantar, ele tem que obedecer. Ou então você fala: em nome de Jesus, levanta. Né? Se ele não obedecer, pega na mão desse irmão que está atrás de você. Se você está na frente, você vai virar para trás. Pega na mão de alguém. Pegue nas mãos de alguém. Pegue aí nas mãos de alguém. Encontre algumas mãos onde você pode pegar. Pense aí com fé. Libere agora com poder, com propriedade. Pense agora comigo, amado. Diga para ele: Jesus voltará. E você pode ser alcançado pelas suas misericórdias e pela eternidade em Cristo Jesus, porque Ele te amou com amor verdadeiro. Você faz parte do projeto de Deus em Cristo Jesus, que nos amou, que nos salvou em todo o tempo. Ele é real. Eu quero que você saiba e que você creia com todo o seu coração, e todo o mal, toda mazela, toda dor em Cristo Jesus vai para onde Ele determinar, porque você é amado do Pai. Dê uma salva de palmas para Jesus. Aleluias! Louvado seja Deus! Ele te ama! Ele te ama! Ele te ama! Ele nos ama! Amor dos céus! Amor eterno! Amor eterno, amados! É isso que Ele espera que eu... Pode sentar, irmão. É isso que Ele espera que eu e você façamos. É esse evangelho que Ele espera que pregamos. É exatamente estarmos nessa unidade. Por isso, amados, esse verso não é apenas nos leva a olhar ao redor, como também nos incentiva a anunciar o evangelho a outros. Quanto aos nossos ao redor, todos aqueles que estão pertinho de nós, mas nós precisamos estender um pouquinho os nossos olhos, aqueles que estão mais longe, e dizer, e proferir, e pregar essa palavra. Nós precisamos falar dessa esperança. O evangelho precisa ter um entendimento muito simples, presta atenção nisso. O evangelho, ele hidrata o ser humano da vida. Ele hidrata o ser humano e da vida. O evangelho, ele hidrata o ser humano e da vida. Por isso, quando a pessoa está longe da palavra, ela começa a murchar, principalmente aquele que já conhece. Se ele não se alimentar da palavra, ele começa a murchar, porque o evangelho, uma das suas funções é hidratar a alma, o espírito e o corpo. É hidratar.
Isso aí que está fora é fumaça? Fecha uma das portas, que diminui, porque já está chegando aqui. E deixa só uma meia aberta. Aumenta aí a cortina de vento, que aí não entra. Então, irmãos, ele hidrata, queridos. Há muitas pessoas que estão desidratadas. Presta atenção no que eu quero dizer e comunicar a você nessa noite. Tem muita gente que está desidratada, amado, espiritualmente, e não quer saber da água da vida. Muita gente tem perdido a oportunidade de ser hidratada, e tem perdido, irmãos, o vigor, e tem se afastado da água da vida. E eu gostaria de pedir perdão a vocês já antecipado pela expressão que eu vou usar, mas eu queria ilustrar dessa forma. Presta atenção. Eu não sei, aqui eu sei que tem alguns irmãos que entendem mais de animais, de cavalo, de boi, do que eu. Se você entende, você vai concordar comigo. Aqueles que não aceitam, não querem ser hidratados pelo Evangelho, são parecidos a cavalos. Me perdoe. Cavalos. Para o qual o dono leva o balde de água, apresenta a água para ele, e sequer demonstra interesse. Se faz desapercebido, desinteressado. Trabalhou, tem uma luta diária, e quando o dono oferece água, ele faz de desinteressado. Tem pessoas assim. Somente bebe quando o dono, irmãos, traz aquela porção de sal. Mostra o sal, ele vem, come uma quantidade de sal, e logo corre para a água. Tem muita gente assim. Só corre para Deus quando está desidratado, quando está quase sufocado de sede, perdendo o seu vigor. Porque quando tem um pouquinho de vigor, está dizendo que está tudo bem, que não precisa de Deus, que não precisa da misericórdia de Deus, que não precisa do renovo, e vai perdendo força, e vai perdendo, irmãos, vigor. O cavalo prova o sal, sente sede e não demora em enfiar o pescoço no balde para beber. Jesus disse assim, amados, ele disse àqueles que desejam, que estão sempre sedentos, Jesus disse assim, que nós deveríamos ser o sal da terra, por que precisávamos ser o sal da terra? Quem sabe é a pergunta certa, para despertar nos outros interesse de apresentar a eles a água da vida, que é Cristo. Você precisa apresentar a água da vida, que é Cristo. Você precisa apresentar o pão que desceu dos céus e que nos alimenta, que é Cristo. Você precisa, e você que está aqui como líder, você precisa exercitar isto. Você precisa aprender disto. Eu falei assim para Maria hoje, vou mexer, ela está aqui. Hoje ela não tem salinha. Eu falei assim, a próxima vez que você não vir num culto de sexta-feira, eu vou te excluir do hall de membro dessa igreja. É para ela. Mas tem muitos aqui que já estão precisando disto. Tem medo de dobrar o joelho, tem medo de orar. Tem sempre uma desculpa para não vir na sexta-feira. Precisam aprender. Querem matar a sede? Olha dessa história. Irmãos, eu vou te falar com toda sinceridade, com bastante humildade, e vou falar bem baixinho. Eu conto os dias que você falta ao culto. E se tem um culto domingo, você não veio. Tem um culto terça-feira, você não veio. Tem um culto de sexta-feira, você não veio. Tem a célula, você esteve lá malemar, mas nada aconteceu.
Você está precisando de Deus. Você está precisando se converter. Ninguém pode ficar tanto tempo sem vir no culto e não sentir vontade da água da vida. Você está com um problema sério. O foco da vida edifica. Uma série de mensagens que vai transformar vidas. Uma série de mensagens que vai trazer a revelação de Deus para mim e para você. Irmãos, você precisa se comprometer a ter 5 lições que possam mudar o contexto da sua vida. Eu sei que a sua vida está boa. Eu sei que a sua vida está perfeita. Eu sei que você está feliz. Eu sei que não está faltando dinheiro. Eu sei que não tem crise nenhuma. Eu quero te precaver de tudo isto, que está tão bom em sua vida, que amanhã pode virar um caos. Sei que é por isso que tantas vezes, alguns falta tanto. É o frio, é o calor, é o trabalho, é a coluna, é não sei lá. Irmão, sabe como eu me espelho em algumas situações? A minha vontade hoje é de pular, é de exaltar. Não vou fazer isso não, que eu prometi para minha esposa que eu vou me comportar. Hoje eu não tive repouso e estou sentindo dor. O médico falou que o meu repouso tem que ser com mais de 30 dias. Mas diante desse Cristo que fez tudo isso para mim, eu fico imaginando aquele moço na maca, que aqueles amigos levaram ele ao culto, e falaram, dá um jeito, entra de qualquer jeito, porque eu estou com muita sede desse Cristo. Pensa comigo com amor, com a alma quebrantada, com o espírito sedento. Pensa comigo com sinceridade. Pensa comigo com honestidade. Pensa, amado. 4. Quem participa da ceia deve olhar para frente. O verso 26 ainda diz, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Ele já veio no passado, morreu, mas Ele prometeu voltar, irmãos. Ele prometeu voltar. Ele prometeu. E ele diz, da mesma forma que viste subir os anjos, vendo os homens olhando, fitando os céus, da mesma forma que o Senhor viu Jesus subir, Ele vai vir em nuvens. Louvado seja Deus no presente. Ele voltará. Como filho e filha de Deus, estamos aqui reunidos para mostrar a Deus o desejo de contemplar o Senhor Jesus, vindo nas nuvens do céu. Por isso você precisa participar da ceia, da Santa Ceia, amado. Esse ato, nessa perspectiva, para estabelecimento do reino, obrigado Augusto, e da glória. Para isso, amado, nós precisamos disso, irmãos. A igreja de Cristo Jesus precisa disso. Os cristãos precisam disso. O mundo precisa dessa perspectiva, para que Ele venha e estabeleça o seu reino de glória. Precisamos estar aqui nessa perspectiva. Eu creio que Ele virá. Quantos aqui crêem? Nós cremos. O mundo está envolto de pessoas que estão crendo. 5º e último, a ceia nos ensina que também devemos olhar para dentro de nós. Aí está o segredo de viver
uma vida de expectativa sobrenatural. Quando a Luana veio aqui e me falou em direção a Luísa, foi algo sobrenatural. Eu creio nesse sobrenatural todos os dias da minha vida através de Cristo. Sobrenatural. Sobrenatural. E 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28, você conhece, já leu. 27 e 28. Diz o seguinte. 27 e 28. 27, 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão, beba do cálice. Irmãos, a Bíblia depois que disse aqui, ela diz, pois quem comer e beber sem discernir o corpo, come e bebe, juízo para si. Você não é proibido participar da ceia porque pecou. Você não é proibido participar da ceia porque você tropeçou em uma situação pecaminosa. Porque o pecado para o homem tem que ser uma tropeção que doa, que arranca uma unha. Você é proibido de participar da ceia sem olhar para dentro de si, sem reconhecer o seu pecado, a sua necessidade de perdão em Cristo Jesus, porque Ele é o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. E foi te dado, foi te entregue. Amém, meu irmão? Ele é este. E tinha muita gente que corria dia de ceia, porque não tinha um entendimento disto. Você precisa pensar, se arrepender e se alimentar de Cristo, como o pão da vida e como a água que mata a sede. É dessa forma. A ceia nos ensina que também devemos olhar para dentro de nós mesmos. Este é o momento de fazer, irmãos, essa inspeção no nosso coração. Esse é o momento de discernimento. Esse é o momento de pensarmos: estou vivendo como um cidadão do reino de Deus? Ou vivo em paz, em comunhão com meus irmãos? Estou vivendo como cidadão do reino de Deus? Vivo em paz, em comunhão com meus irmãos? De que forma eu vivo? De que forma eu tenho desempenhado o meu papel de cidadão do reino? Eu quero simplesmente ilustrar esse momento com a ilustração, e nós vamos passar o momento da ceia. Presta atenção. Quando tinha 6 anos de idade, uma criança ganhou de presente um caminhão de bombeiro. Era todo de madeira, inclusive os seus acessórios. 12 miniaturas de bombeiro acompanhavam o caminhãozinho de brinquedo. E com facilidade o menino podia encaixar e tirar esses bonecos da gabine, da carroceria do veículo. Na gabine havia o espaço para 2 bonecos, e os demais ficavam na carroceria. No dia seguinte, me perdi, amados. Retirar esses bonecos da gabine da carroceria do veículo. Na gabine havia um espaço para 2 bonecos e os demais ficavam na carroceria. No dia seguinte deu o nome a cada um deles, daqueles bonecos. Eles eram um deles. Ele era um deles. E seus irmãos e coleguinhas da vizinhança passaram a seus outros. Os que eram mais amigos tinham direito de passear com ele. Ele na gabine, isso variava. Colocava alguns
e colocava os amigos que ele mais gostava, o mais chegado, na gabine. Conforme as brigas e as pazes que mantinha com eles, um dia, um deles o magoou muito. Resolveu tirá-lo da carroceria, cavou um buraco perto de um pé de abacate e depois o enterrou ali. Passaram dias, choveu e fez sol. Esqueceu aquele boneco debaixo da terra. Outro dia, porém, resolveu brincar novamente com o caminhão e os bonecos, pôs todos na gabine, na carroceria, mas faltava um. Lembrou onde o havia deixado, foi atrás dele e ele ainda estava lá, mas não era mais o mesmo. O que poderia fazer por ele agora? A tinta havia soltado de algumas partes do seu rosto e do seu corpo. Ele estava bastante desfigurado. O menino ficou muito triste, limpou o quanto pôde, mas pouco adiantou. Já que não podia mudá-lo, resolveu colocá-lo ao seu lado na gabine do caminhão. Quantas vezes isso acontece conosco? Somos deixados de lado. Quantas vezes nos fazemos como esse boneco, achamos que já não temos mais direito? Uma só coisa eu quero refletir com você. É o momento de fazermos essa inspeção no nosso coração e verificar se existe algum espaço vazio em mim. Um espaço vazio que ainda não foi cheio de Cristo, cheio do perdão de Cristo, cheio do renovo de Cristo. Porque falta essa pessoa ou aquela pessoa? Porque falta aquele irmão ou aquele outro? Por que está faltando essa comunhão? Por que está faltando essa amizade? Por que está faltando este que poderia estar celebrando comigo? Será que eu e você temos pensado nessa condição? Por que está faltando alguém? Se o coração de Deus é o suficiente, bastante grande para te receber, o pecado faz assim, irmãos. Falta de intimidade com Deus faz assim. Birra, coração duro, falta de conhecimento, de reflexão faz isso. Coisas que nos magoam, coisas que nos entristecem, coisas que muitas vezes parece que não podemos perdoar, ou quem sabe receber o perdão, nos afasta da comunhão, nos afasta do amor, nos afasta do poder de Deus. E nos coloca no buraco da morte, do esquecimento. Quantas vezes nós temos visto isso? Por isso nós precisamos, irmãos, ser refrigerado, renovado. Todos vocês que estão oprimidos e cansados, todos que estão sobrecarregados, venham até mim, porque eu vos aliviarei, disse assim Jesus, aqueles que o conhecem. Mas vim com sinceridade, eu peço perdão ao Senhor, ou eu estou aqui para liberar um perdão. Só isso vai trazer a graça redentora, o renovo, para continuarmos na presença de Deus, andando com vigor e com celebração e com comunhão. Porque se não for dessa forma, olha aqui para mim, por favor, você murcha, você perde a graça. Você acha que não precisa mais do Evangelho? Você acha que não precisa mais participar? Você acha que um cantinho qualquer, um buraco no fundo, perto de um pé de jaca é o suficiente? E você se enfia lá? Eu quero dizer para você nessa noite, amado, a graça redentora, a nova aliança,
A unção de Deus renova homens e mulheres. E não importa qual é a luta, sempre andaremos de glória em glória. Baixe sua cabeça. Hoje é noite de pedido de perdão, de reconhecimento. Hoje é noite de examinar o seu coração. Qual é a amargura que te arranca da presença de Deus? Qual é a amargura que te arranca da adoração a Deus? Qual é a amargura que te arranca de uma celebração com Deus? Quem sabe qual é a dor que te tira de apresentar o culto a Deus? Quem é que está te arrancando da mão do Deus vivo? Libere perdão ou peça perdão. Apresente essa situação, queridos. Apresente essa coisa, essa situação. Não importa se você está um pouquinho desfigurado, sem cor, sem aparência. Não importa que a sua roupa é rota ou sua roupa é nova. Não importa como eu me apresento a Deus, mas se é de sinceridade, Ele te renovará. Ele derramará do teu poder. Ele trará alegria. Ele te dará sonhos para que você viva e viva para a sua glória. Peça isso a Deus. Eu quero convidar você que vai participar da ceia nessa noite. Você que é batizado por imersão, afundado na água, é esse que pode participar. Se você ainda não foi batizado, aguarda um pouquinho. Nós vamos ter batismo e eu quero batizar você. Quero deixar você pronto para receber a ceia, fazer parte dessa aliança, no nome de Jesus. Mas todos que são batizados e que fez a reflexão, possa se levantar. E é noite de celebração, no nome de Jesus. Amém? Eu quero convidar o Augusto, quero convidar a Kátia, quero convidar o Luiz. Quero convidar o Luiz aqui. Ele vai nos ajudar nesta noite a distribuir os elementos. No nome de Jesus. Eu sei que foi pago um alto preço, Louvado seja o Senhor, para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. aleluia, louvado seja. Eu sei que foi pago um alto preço, Pastora, o Marcos, para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. E no dia redimidos por seu sangue, pela tua graça, pelo teu poder, esses oficiais, Senhor, hoje, Pai, ajuda o povo a lembrar da tua aliança. São homens e mulheres que aqui estão, ó Pai, que estão agradecidos, e junto com a tua igreja celebra, ó Pai, o teu amor, do teu poder, da tua ressurreição, até que o Senhor venha. Eu abençoo eles no nome de Jesus. Amém. Nós proclamamos aqui que pagaremos o preço que nos tentem separar. Nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar.
pode sentar sem se receber. Os dois elementos, você pode sentar. Nós proclamamos a ti que pagaremos o preço de sermos só coração, Senhor. E por mais que as trevas Oh, glória a Deus. que nos tentem Aleluia. separar, os nossos olhos em Cristo unidos iremos Aleluia. andar. Eu sei que foi pago um alto preço. Oh, Deus, maravilhoso. Para que contigo eu fosse o meu irmão. É nessa aliança, é nessa força, é nesse propósito. Quando Jesus Derramou sua vida, Ele pensava em ti. Ele pensava em você, meu irmão. Pensava A aliança foi feita pensando em você. Foi pensando em você, na sua família. eu sei que foi pago um alto preço Meu Deus. para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Aleluia. Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. E no dia redimido do seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo, É nessa força que a igreja celebra. É nessa força. e pagaremos o preço de sermos só coração, Senhor. E por mais que as trevas militem, que nos tentem separar. Nesta noite, nós precisamos entender, querido, que não há uma mágica disso aqui transformado no corpo de Jesus como é pregado por aí. Jesus pegou pão e ele apresentou pão. Ele falou: preciso ser na sua vida, como um pão que você tem prazer de colocar na sua mesa. É isso que Jesus explicou. E ele pegou então suco de uva e ele falou: olha, vai ser derramado na cruz o meu sangue. E você precisa, pela fé, tomar o meu sangue para que possa ter vida. Então ele disse, amado, na sua palavra, tendo dado graça, o partiu e disse: isto é o meu corpo, o pão. Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Você tem o pão, e ele também pega o cálice. Isso é o cálice da nova aliança por você. Todas as vezes que juntar esse elemento, vocês precisam lembrar do que eu fiz por vocês. Eu sou o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E o meu sangue te lava e te deixa mais puro, mais branco do que a neve. Você crê nisto? Você crê nisto? Graças te damos, Senhor, porque juntos estamos em uma mesma comunhão de fé, de compromisso e de aliança. Cremos, ó Pai, naquilo que o Senhor nos instruiu pela Tua palavra. E recebemos e te aguardamos até que o Senhor venha e rebata a Tua igreja, porque nós cremos que assim acontecerá. Meu Deus, nessa noite de celebração de algo tão poderoso, pelos Teus filhos e servos, que haja vida, renovo, alegria, que haja o perdão, ó Pai, entre nós, que possamos não somente receber da parte do Senhor
o perdão, ó Pai, dos nossos pecados, mas possamos perdoar como o Senhor nos manda perdoar. E assim, ó Deus, em Cristo Jesus, possamos fazer parte dessa celebração de aliança. Para todos sempre, assim fazemos. Como o pão, mastigue pensando no pecado que muitas vezes te arranca da presença de Cristo. Mastigue com fé. Lembra do que pode ter te tirado do pecado, daquilo que pode ter te tirado da presença de Deus. Coma o pão. Comeu, mastigou, destruiu a força do pecado. Ele pode ter força contra Cristo? Não. Onde houve o pecado, superabundou a graça de Deus. Mastiga, irmão. Você faz parte do Cordeiro Santo que desceu dos céus. Agora pega o cálice. Lembra daquilo que foi oferecido para você e por você na cruz. Sangue da nova aliança. Ninguém apaga. Tome o cálice. Tome o suco. E seja limpo em Cristo Jesus. Perdoado dos seus pecados, como você assim perdoa quem te ofendeu. No nome de Jesus. Amém? A pastora vai fazer uma oração de agradecimento. O tamanho amor, ó Pai, derramado em prol de cada um de nós. E nós nos arrependemos, ó Pai, quando pecamos. Aqui, ó Pai, foi momento, ó Pai, de reflexão. Quando falhamos contra a sua santidade, ó Pai. Em nome de Jesus. E quando, ó Pai, o nosso corpo é fraco, ó Deus. Que nós possamos pensar, ó Pai, como foi ministrado essa noite, que o pecado tem que ser um acidente em nossas vidas. E que logo, ó Pai, possamos, ó Pai, nos arrepender, ó Pai, e buscar a Tua presença, a Tua santidade, ó Deus. Porque o sangue do Senhor Jesus Cristo foi derramado por amor de cada um de nós. E nós somos gratos a Ti, ó Deus, pelo Teu sangue derramado por cada um de nós. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos amou primeiro. Amém, meu Deus. Muito obrigado, ó Deus, porque a nossa geração, as futuras gerações, ó Pai, pode servir a um Deus que é todo poderoso. Amém, meu Deus. Muito obrigado, ó Deus. Nós estamos em posição, ó Pai, de humildade, de gratidão ao Senhor, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Aleluia. Nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor. Amém, ó Deus. Amém. Amém. Põe o cálice na cadeira. Pega na mão do seu irmão. Todos agora, aqueles que participou e aqueles que não participou. Todos ficam em pé. Pegue nas mãos. Pega bem firme, fecha. Pode fechar os corredores mesmo. Pode fechar os corredores. Pega aí. Enche o seu pulmão. Estou até me sentindo melhor. Acho que eu vou fazer uma cambalhota aqui. Vou não. Enche o seu pulmão aí. Pegou na mão do seu irmão? A mão dele está meio mole. Fala, endureça a mão, meu irmão. Fica firme. Mão de soldado. Mão de soldado. Agora a mão da... Se tem uma menina pegando sua mão, uma esposa, uma mulher, vai devagar. Ela precisa de carinho. Pegue na mão assim. Agora junto comigo, diga assim, ó. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entrego. Olhe para alguém. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, Ele tomou o pão, tendo dado graça, o partiu e disse: isso é o meu corpo, filho, que é dado por você. Fazei isto em memória de mim. Depois,
De semelhante modo, havendo ceado, tomou o cálice, e dizendo: este é o cálice, é a nova aliança no meu sangue, com você. Olhe para alguém, com você. Olhe para mais alguém, com você. Fazei isso todas as vezes, e que beberdes em meu nome, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor, e até que Ele o venha. Para mim e para a sua família, celebre com a salva de palmas em Cristo Jesus. Aleluia! Ele vive! Posso ver no amanhã. É desse jeito! Ele vive, Senhor não há, mas eu bem sei que a minha vida Está em Cristo Jesus! está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Com alegria, com alegria. Enviou seu Filho amado pra nos salvar. Ele te salvou e continuará te salvando em Cristo. Aleluia!